Hoje em dia, há um grande número de descobertas científicas e avanços tecnológicos na área da biologia, e por conta disso, os professores precisam ficar constantemente atualizados. Mas mesmo o professor estando atualizado com tudo o que ocorre, o que realmente vai determinar se o aluno aprendeu tal conteúdo ou se esse foi simplesmente decorado para a prova é a forma de sua didática. Grande parte dos saberes científicos estudados na escola são rapidamente esquecidos e acabam sendo substituídos por saberes alternativos ou por ideias de senso comum, ocorrendo também no meio universitário. O ensino tradicional, com grande parte das técnicas ineficazes, torna o aprendizado monótono e chato para os alunos. E com isso, todo o princípio que a ciência carrega, que é o da curiosidade, se vai, tendo como consequência um ensino pouco eficaz e podendo até mesmo confundir o conhecimento que o aluno já carrega. O texto também fala que quando o professor julga um conteúdo sendo mais importante que outro, esse por sua vez prejudica a assimilação do conhecimento do aluno, já que alguns conteúdos dependem de outros. Mas eu discordo um pouco do autor nessa parte, pois na biologia grande parte dos conteúdos dependem de um dos outros, sendo muito difícil para o professor administrar todos esses sistemas, já que não há tempo suficiente e cabe ao professor passar aquele conteúdo de maneira mais resumida, escolhendo também qual seria o mais importante para a vida do aluno, porque administrar todo o conteúdo sem determinar qual é o mais relevante é um pouco inviável. Com os avanços científicos cada vez mais acelerados, o método de ensino antigo vai ficando cada vez mais ineficaz, já que no final da formação escolar o conhecimento que foi adquirido tem pouco valor. Vendo isso, a gente percebe que há uma necessidade constante na atualização dos métodos de ensino. E aí que vemos a importância de não ensinar somente o conteúdo para o aluno, mas sim mostrar a ele como raciocinar e interpretar aquilo que é passado, pois vemos que há uma deficiência muito grande disso na sociedade, já que a maioria das escolas são conteudistas e os alunos, por sua vez, acabam ficando despreparados quando ingressam na faculdade, pois não possuem a base do raciocinar e do pensamento crítico, já que antes possuem tudo de mão beijada. Daí a gente entra na parte de análise de dados, onde, de acordo com uma pesquisa realizada nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio do Rio de Janeiro, é possível observar que um grande percentual de alunos não compreendem um dos princípios mais básicos da biologia, que é o conceito da vida, justificando que ser vivo tem vida e o ser não vivo não tem vida. E isso pode ser justificado por conta dos professores muitas vezes se preocuparem somente com o conteúdo a ser ministrado do que a real assimilação por parte dos alunos. Daí o texto fala que isso ocorre pois os professores não proporcionam atividades capazes de desenvolver os conceitos da ciência para seus alunos, para conseguir quebrar as ideias de senso comum equivocadas. É possível perceber também que muitas vezes os professores acabam dando prioridade para os conteúdos mais avançados e julgando que seus alunos já possuem domínio dos conteúdos mais básicos das disciplinas, sendo que isso seria resolvido se o professor simplesmente revisasse um pouco o conteúdo para a melhor compreensão dos alunos. Porque o que iria adiantar explicar os conteúdos mais avançados, sendo que os alunos não sabem nem o básico? Um dos pontos mais centrais para a mudança da didática no ensino da biologia é que o professor atualize seus alunos sobre os acontecimentos científicos mais recentes, sem sair dos conceitos básicos e tentando, quando possível, encaixar esses acontecimentos nos conteúdos ministrados. Desmistificar os conhecimentos implantados pelo senso comum e da mídia dos alunos é um trabalho muito difícil, mas não é impossível, já que os professores podem usar desses mesmos meios na sala de aula para acabar com essas inverdades e especulações e, simultaneamente, atrair a atenção dos alunos, pois a gente acaba entrando em uma situação do cotidiano deles. Outra forma de desmistificar esses conceitos equivocados é demonstrar de maneira prática para os alunos, como por exemplo através de experimentos científicos, e daí a importância de se ter laboratório nas escolas, para poder comparar o que as pessoas dizem com o que a ciência mostra. As aulas práticas são essenciais para o ensino da biologia, e se elas forem devidamente aplicadas, isso fará com que o aluno perceba por si mesmo o que está acontecendo. Isso faz com que sua capacidade de interpretação dos fatos observados seja melhorada. Porém, as aulas práticas não são somente aulas em laboratório, mas também excursões escolares e trabalhos em campo, quebrando assim o cotidiano e o ambiente entediante da sala de aula, fazendo com que o conteúdo lecionado seja melhor assimilado, já que estarão em contato direto com aquilo que aprenderam. E já que muitas vezes não estarão em ambientes controlados como na sala de aula, o uso de aulas práticas acarreta vários obstáculos a serem analisados, como por exemplo o tempo, o conhecimento da localidade e muitas vezes o sacrifício das horas livres do professor.
Daí agora a gente vai entrar na parte de avaliação, onde as avaliações são muitas vezes consideradas a parte mais fundamental da matéria, pois é com elas que o aluno irá testar o seu conhecimento. Mas grande parte das vezes isso não ocorre, já que o aluno pode ter simplesmente decorado a matéria um dia antes da prova, por exemplo. Para que o professor consiga aplicar uma prova decente, ele deve levar em consideração as aulas práticas dadas e relacionar o conteúdo com o cotidiano do aluno, para poder ampliar a aplicação do conhecimento em situações reais e a habilidade adquirida em sala, fazendo com que o aluno não esqueça o que foi aprendido e que sua curiosidade em buscar mais sobre determinado assunto seja atiçada. Se o objetivo do professor é avaliar o desempenho do aluno, ele não deve se basear simplesmente por uma única nota. E se alguns alunos tiraram a nota abaixo da média da sala, o professor deve tentar descobrir o que está acontecendo com esses alunos, seja por estarem com dificuldade ou por não se interessarem pela matéria. E aí que aplicar um trabalho extra para que eles possam recuperar a nota seria o mais correto, já que assim seria possível descobrir o que está acontecendo com esses alunos. Mas nem sempre o problema das notas está nos alunos, mas sim na própria avaliação do professor. E é possível verificar isso quando grande parte da sala tira notas muito baixas ou muito altas, ou se há um grande índice de erro em uma determinada questão da prova. Então a prova acaba exercendo o papel de avaliar tanto o desempenho dos alunos quanto o trabalho do professor. Se tratando da síntese de dados, vemos que a escola se torna ultrapassada perante o meio contemporâneo que ela está inserida. Afinal, tantos avanços tecnológicos e científicos não é acompanhado pela escola. Vemos atualmente que a escola continua no mesmo padrão de há décadas atrás. As carteiras enfileiradas uma atrás da outra, o professor na frente com um giz escrevendo na lousa, o que não se torna tanto atrativo para o professor quanto para o ensino em si. Afinal, o ensino se torna tradicional, monótono e ainda não há um conhecimento aprofundado de qualquer que seja a matéria. Sendo assim, temos em vista que seria necessário não só uma reconstrução da didática escolar, mas também de uma reforma escolar. Afinal, os padrões que estão estabelecidos até hoje em dia não são mais os mesmos que devem ser empregados atualmente, acompanhando assim os avanços tecnológicos e científicos. Duas frases que me chamaram a atenção no texto do escritor Litânio seriam: a primeira, a escola tem o compromisso de reduzir a distância entre a ciência cada vez mais complexa e a cultura de base produzida no cotidiano e provida pela escolarização. Essa frase se trata de uma ponte entre ciência e o aluno, visto que nem sempre os alunos têm contato direto com a ciência que está sendo desenvolvida, e a escola teria o papel de ser uma ponte, um vínculo entre esses dois meios. Afinal, o cotidiano do aluno nem sempre reflete diretamente o cotidiano de um meio científico. Então a escola teria o papel de escolarização daquele aluno de modo a aproximar esses dois mundos que parecem tão distantes. A outra fase seria: junto a isso tem também o compromisso de ajudar os alunos a se tornarem sujeitos pensantes, capazes de constituir elementos categoriais de compreensão e apropriação crítica da realidade. O que seria isso? Aquela questão do professor da escola ter o papel de tornar o indivíduo um cidadão, não só um cidadão comum, mas também aquele cidadão pensante, crítico, que possa reformular os seus conceitos constantemente, visto que ele não aceita não apenas aquilo que é entregado a ele, mas ele repensa aquilo que é entregado e repensa aquilo que ele já tem sobre si. Sendo assim, o papel da escola teria o papel de tornar os indivíduos críticos e pensantes. Como vimos, a escola não é mais aquele meio redentor de conhecimento. Como dito anteriormente, podemos buscar conhecimento em vários locais e distintas formas, de modo que a escola não seja tão necessária como pensamos. Afinal, o conhecimento a gente pode buscar em vários lugares. A conclusão a que chegamos após a análise de todo o texto
é que a reformulação da educação e uma reforma educacional é mais do que necessária, ainda mais no âmbito da educação brasileira. Afinal, rever a didática e a forma que é ministrado o conteúdo é sempre uma atualização deste e é sempre uma melhora para o ensino em si. Repensar os seus conceitos como professor e como transmissor de conhecimento é sempre algo importante a se fazer. Assim, do mesmo modo que a atualização do ensino e da educação, da estrutura escolar, também deve ser necessária para que essa possa acompanhar os meios tecnológicos e científicos atuais. Ou, como citado anteriormente, a escola necessita acompanhar a tecnologia e a sociedade contemporânea de maneira mútua, fazendo com que ela participe ativamente dessa sociedade e desses avanços, e fazendo com que os alunos possam também estar inseridos nesse meio. Sendo assim, no quesito do ensino da biologia, aulas práticas e teóricas, a aplicação de provas, devem ser repensadas de modo a fazer com que o aluno realmente enxergue que a biologia está inserida na sua vida e em todo momento em seu cotidiano. Sendo assim, fica claro que o ensino da biologia nas escolas de maneira correta e aprofundada, de modo a criar alunos pensantes e críticos, é muito importante, sendo extremamente importante em um meio em uma sociedade cada vez mais tecnológica e científica, para que esses estejam inseridos dentro dessa sociedade.